Escuta o que eu tô te contando aqui, presta muita atenção. Às vezes Deus ele vai fazer você passar por uma grande dificuldade, e não entenda mal aqui, para você se aproximar de Deus, para se aproximar dele. Eu tô passando um momento difícil da minha vida, e é fase da vida, né? Que eu acabei se aproximando muito mais de Deus. E eu tava refletindo agora aqui que quando a gente passa por uma grande dificuldade, aonde que a gente não quer, a gente tem que entender uma coisa. Tem coisas que Deus permite, tem coisas que a gente se coloca na situação. Mas todas essas dificuldades nos levam a uma coisa só: a Deus. Às vezes a gente tá passando uma dificuldade e a gente fica pensando assim: tá, beleza, como é que eu vou resolver essa situação? Eu não consigo, eu não sei qual a situação que você tá passando aí. Às vezes é financeira, às vezes é espiritual, às vezes é familiar, às vezes é na faculdade, às vezes. Eu não sei qual a dificuldade que você passa. Mas às vezes a tua dificuldade ela vai se aproximar de Deus. Se você for ver José, ele foi jogado num poço. Isso ali foi uma dificuldade. E dali ele seria o quê? Morto. Mas daí passou os ismaelitas e ele foi vendido. Às vezes a nossa dificuldade, eu vou dizer pra você, ela se aproxima de Deus. Foi o que aconteceu comigo. A minha dificuldade, eu acho que esse mês de junho que entrou, me aproximou muito mais de Deus. Às vezes você está passando uma dificuldade tão grande que se você... Deus fala assim: filho, só se aproximar de mim. Eu vou te ajudar a resolver. Aí você vai ter um testemunho para contar. E o testemunho que você vai contar vai ajudar muita gente. Às vezes é um propósito que Deus coloca. Às vezes o propósito ele surge na dificuldade. Quantas histórias a gente já escutou na realidade de pessoas que passaram uma dificuldade tão grande que não sabiam como é que iam resolver. Mas o momento que elas passaram por aquela dificuldade, se aproximaram de Deus, elas começaram a criar experiências e aí estão ajudando pessoas. O YouTube tá cheio disso. A maioria das pessoas hoje que são o que são, a gente escutar a história delas e fala assim: eu tava passando uma dificuldade tão grande que de repente eu me aproximei de Deus, isso virou um testemunho e eu tô contando agora pra você e você. Agora eu entendi. Então, toda dificuldade, o que a Bíblia fala? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a dificuldade, como eu falei pra você, o propósito às vezes nasce da dificuldade. É igual aquela pessoa que tá passando muita fome, de repente vai pra rua, começa a vender e começa a pensar: eu vou começar a empreender, e de repente ele cria um negócio pequenininho, aquele negócio vira um negócio grandão, e aí ele se tornou um empresário. Então a dificuldade dele. E ele começa a agradecer muito a Deus. Tá me entendendo o que eu tô falando? Às vezes a dificuldade que você tá passando aí, ela vai ajudar muita gente. E a coisa que eu acho que a gente tem que tomar é se aproximar de Deus. Porque Deus fala assim: ó, tu tá passando por essa dificuldade, eu te permiti, e às vezes é a virada da tua vida. É onde tu vai mudar, tu vai conseguir realizar teus sonhos, eu vou te ajudar. E tu vai contar isso pra muita pessoa, muita gente. Teu testemunho vai ser lindo. Então você passar uma dificuldade financeira, você começou a empreender, pedindo direção pra Deus. E aí agora você venceu na vida. Olha que lindo. E as pessoas: nossa, eu cresci igual você. Olha que lindo que Deus faz. A Bíblia diz que todas as coisas é para glorificar o nome de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu com a minha dificuldade, tô até passando a dificuldade. E eu tô contando, e virou um vídeo e eu tô contando para vocês. Porque tem alguém aqui que tá precisando. Tem alguém aqui que tá necessitando dessas palavras. O que a Bíblia fala? Jesus fala: nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu vou tomar meu café aqui. Eu quero que você reflita no que eu tô falando pra você.
Então isso é a pura verdade. Eu lembro quando eu comecei a gravar vídeo aqui no YouTube, eu não sabia o que eu ia falar. Mas eu queria falar. Eu sabia que Deus, ele enche meu coração da vontade dele pra falar pra você que as coisas elas vão começar a se encaixar. Vai dar certo. Mas se agarrar com Deus. E aí vira um propósito. E aí você vai ajudar muita gente. E o nome de Deus é louvado. E assim vai. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E que Deus fale no seu coração. Eu me chamo Ismael Martins. E esse é mais um vídeo, tá bom?